Então, gente, hoje a gente começa a ver cozinha como um dos tópicos de layout de imobiliário para ajudar na distribuição da concepção da residência que vocês estão planejando na disciplina de projeto residencial. Olha só, nós já tivemos algumas noções, já vimos algumas coisinhas aí, né? A gente já percebeu que na cozinha a gente precisa fazer com que haja uma interação de forma triangular. Aí eu vou revisar um pouco daí que comentou, né? Por quê? A gente precisa fazer com que a pessoa tenha... toda a cozinha deve ser planejada, projetada, de maneira que a dona de casa, ao interagir com as três subatividades principais que são cozer, armazenar, tratar e lavar, sem que ela faça grandes percursos. Por isso que a gente precisa dispor os elementos da cozinha em triângulo, baseado nessas três subatividades. Quem é que vai funcionar como cozer? Alguns equipamentos como fogão, cooktop, forno, micro-ondas, ok? Quem é que vai funcionar como armazenar? Os próprios armários, a geladeira, ok? Só que normalmente a gente pensa no armazenar como geladeira mesmo e freezer, ok? Mas armários e despensa também é considerado armazenar nesse conceito. Mas o principal aqui do armazenar seria freezer e geladeiras. Aqui o principal do cozer seria fogão ou cooktop, tá? E no caso de tratar e lavar, a gente considera a bancada de tratar alimentos e a gente considera a pia, uva, né? Para fazer o tratamento dos alimentos. Então, esses são os três principais elementos. O ideal, idealíssimo deste triângulo... Ai, caramba, quem fica ruim aqui já assistindo em casa. Assim. É que este triângulo seja o mais equilátero e de menor dimensões possíveis, porque quer dizer que a dona de casa faz o menor percurso. Triângulos que não são equiláteros são bons para uma cozinha? Pode ser que sejam também. Um triângulo retângulo, por exemplo, ele também é quase que uma equidade de dimensões, porque tem triângulos retângulos que eles são praticamente equiláteros, e daí isso é uma boa distribuição. Qual é a distribuição ruim? Triângulos isósceles, ou seja, vou fazer aqui um conceito para vocês verem de cozinha bom. Como eu já havia falado para vocês, até no programa de vocês pede, é comum que nas cozinhas contemporâneas haja o pedido de espaço gourmet, balcãozinho, né, bar, e é comum que haja o pedido de ilha central. Então a gente vai começar a raciocinar pensando nessas soluções de projeto aí. Gente, uma solução que não é das mais pedidas do homem contemporâneo, já que o programa de vocês fala sobre uma casa contemporânea, né? É bom vocês saberem desse detalhe também. Eu recebi um layout de cozinha hoje assim, uma mesona no meio da cozinha e uma pia aqui no canto, um fogão lá no canto, uma pia grandona, né? Ela era uma coisa assim, e uma geladeira lá do outro lado. Gente, isso não é uma cozinha boa, porque todas as atividades da cozinha estão alinhadas. Sabe o que isso aqui é? Uma circulação lateral. E a gente já aprendeu, quando eu ensinei circulação lá nas aulas de aspectos funcionais da arquitetura, que circulação lateral não funciona bem na cozinha, concordam? Lembram disso? Porque a gente faz com que a dona de casa tenha aquele corrida extensa para lá e para cá para pegar os elementos do funcionamento da cozinha. Então o que a gente tem que fazer? De alguma maneira a gente tem que aproveitar o espaço para que ela esteja dentro do triângulo, e ainda mais. Toda a área da cozinha que eu podia utilizar para o traquejo da dona de casa, eu utilizei para uma subatividade que já existe em outro ambiente da casa, que é a mesa de jantar, que deve estar lá na mesa de jantar. Não é comum, tanto hoje em dia, que tenha esse elemento solto nas cozinhas contemporâneas. Não faz parte mais do desejo da maioria das donas de casas contemporâneas, tá? Muito embora tenha pessoas tradicionais que lembram da sua infância lá no interior de Minas, seja lá onde for, que pode vir a pedir uma coisa dessas, mas
está sendo cada vez menos comum, até porque a estética disso daqui não é mais interessante possível, porque é um grande vão vazio com a mesa solta lá no meio, isso não é tão bonito. Ao passo que nos balcões, nas ilhas, a gente tem ainda elementos decorativos para colocar no revestimento, para melhorar a imponência e até acabar um pouco da devassidão na cozinha. Oi. Colocando um balcão, então já resolveria? Talvez. Sua preocupação na cozinha não é colocar balcão. Balcão é uma assimilação de um desejo contemporâneo, mas o importante para você é ter triângulo. Eu aqui tentaria fazer uma cozinha que eu gosto muito de projetar. Deixa eu ver como é que está aqui no vídeo, para eu não cortar a exibição. Então aqui embaixo dá para ver até um bom pedaço. Embaixo do triângulo, aqui foi onde eu fiz. Dá para ver até aqui no canto. Então vamos voltar aqui. Olha só. Eu gosto muito disso aqui, ó. Balcão no acesso. Pessoas do lado de fora. Gente, quando surgiu a ideia do espaço gourmet, foi quando a gente começou a brincar de cozinha americana. Era o apelidinho que tinha antigamente para quem queria ser moderninho, né? Cozinha americana que as vovós da gente detestavam, porque elas achavam que era sinônimo de mau cheiro de gordura na casa. Porque antigamente o brasileiro adorava fritura, né? Hoje o brasileiro está cada vez menos gostando da fritura. Ele tem aquele negocinho lá, air fry, que não deixa gordura, que você bota lá, faz batata frita sem fritar, né? Tem a coifa que evita que mesmo que faça gordura ela sobe na coifa e tal. Mas enfim, hoje a gente vai chamar isso mais de espaço gourmet, balcão gourmet, porque ele coloca, o que é balcão gourmet? É um espaço onde você cozinha interagindo socialmente com as pessoas. E por que tem esse nome? Porque normalmente quem tinha essa condição era só o chefe gourmet. A dona de casa ela trabalhava de costas, sem ter esse tipo de possibilidade. Aí hoje a gente faz o balcão e a dona de casa ela é gourmet, ela está na boa convivendo com quem ela está atendendo. Então o legal aqui, antigamente se fazia isto aqui mais alto, 1,20 m, e se colocava aqui por dentro um outro balcão que ia esconder tudo que era feio. Porque esconder feio o quê? Dois exemplos. Pia. Por que pia é feio? Fogão. Por que fogão é feio? Ambos são locais de botar a panela suja, então ninguém quer esse danado aparecendo. Então era conveniente botar 90 aqui e 20 aqui, porque esses 30 dava para esconder as panelas. Gente, isso daí é um pedido contemporâneo, as pessoas ainda gostam disso. Se você tem uma cozinha grande, por exemplo, você vai trabalhar com 2 geladeiras, 2 cubas, isso aqui dá a entender que a cozinha tem uma interação tão grande, tem forno de micro-ondas e forninho e forno de micro-ondas. Isso dá a entender às pessoas que existe mais de uma pessoa interagindo aqui. Então seria interessante que tivesse, no mínimo, ou 1,10 m, para que uma esteja cá e outra esteja lá, sem ficar bunda com bunda, né? Então a gente dá uma folguinha. Mas se a cozinha tem um pouco menos de aparatos, 90 já é admissível. Qual é a largura de uma bancada aqui, por exemplo? 60. Por que 60? Porque eu tenho que ter no mínimo 5 aqui na frente. Eu tenho que ter uma cuba que ela vai ter, no máximo 45. E eu tenho que ter na frente aqui uns 10 ou 15 para colocar a torneira, senão ela bate na outra bancada. Então por isso que aqui tem mais ou menos 60. Aqui na frente tem que ter pelo menos 30, mas a gente começa a pensar em 40 para cima, porque cabe o prato e dá a sobra de botar talher e copo. Então por isso que tem mais ou menos 40. Nunca a parede é alinhada aqui do lado de fora, normalmente é aqui no meio. Por quê? Sobra espaço a gente enfiar uma perna. Então isso é layout ideal de cozinha. E a pessoinha aqui do lado de dentro, feliz, atendendo quem está trabalhando. Olha o que acontece com o meu layout. Pia, geladeira, fogão. Gente, o meu triângulo está quase equilátero. Isso é bom. Isso aqui é um triângulo retângulo, mas ele está próximo do equilátero. Uma ótima cozinha. Não quer dizer que eu vou fazer balcão sempre e vou resolver. Mas aqui é um exemplo. Outra coisa, deixa eu ver se já tem aqui. Evitar cozinhas compridas, porque as cozinhas compridas tendem à circulação lateral.
Deixa eu ver, distribuição em forma triangular, equilátero ideal, retângulo também é muito bom. Isósceles, se o isósceles não for muito grande, é aceitável, mas os isósceles normalmente não são aceitáveis, ok? E outra, o correto de toda a cozinha, que a dona de casa dê um passo, faça o armazenar, dê outro, faça o cozer, dê outro, faça o preparar. Não é bom que ela tenha uma caminhada, uma jornada grande para executar as tarefas, tá bom? Você não precisa se preocupar com nada, seu objetivo final sempre é fazer o triângulo. Se a ilha está no meio da cozinha, se lembre que a dona de casa não pode ficar contornando a ilha para atingir os outros objetos. Vamos supor que você distribuiu desta maneira aqui. Tua ilha está acontecendo solta. E vamos supor que você favoreceu que as pessoas, ao chegarem na cozinha, chega aqui pelo Bertão, elas possam sentar no balcão, sei lá, aqui ao redor, e a ilha está ali. Aí o que você faz normalmente? Um cooktop para cá. Jesus. Ai meu Deus, está muito grande. Não, está muito grande, né? Cooktop aqui. Coifa aqui em cima, né? A coifa lá, botar esse jeguinho aqui, ó. Coifa para pegar a gordura dela. Vou botar a pia aqui. Fiz a coisa mais simplesinha, tá? A galera aqui ao redor. Olha, já que você falou de ilha, que é mais contemporânea do que o balcão gourmet, que antigamente era a cozinha americana morreu, né? Vocês estudantes de arquitetura não vão chamar mais cozinha americana. Isso aí como é que a gente via antigamente, a gente chama outros nomes hoje. Hoje, a gente não faz mais esse lance de botar... Não é comum, faz, tá? Eu faço, porque eu considero mais funcional. Mas é comum que as pessoas peçam aqui com 90, como é a altura normal de uma pia, e aqui com 80. Sabe o que quer dizer 80? 80, gente, é a altura normal de refeição, de mesa de jantar é 80 de altura. Poxa, mas aí o que acontece? As coisas que eram sujas ficam avisando. Gente, quem faz um pedido desse, ele tem a panela para mostrar, ele não tem qualquer coisa, tá? Ele tem panela de blindex, a panela dela é aquela cor de bronze transparente, que na hora que ela está cozinhando lá, você fica vendo o camarão subindo e descendo, e suas lombrigas começam a brigar, ficar nervosas, vendo todo aquele movimento. Então, esse tipo de balcão é balcão gourmet mesmo, é o chefe gourmet que cozinha aqui, ou a dona de casa que está podendo. Por quê? Normalmente ela não quer mostrar, então vai exibir. Mas as pessoas de vida transadinha, elas deixam isso aparente mesmo, colocam a panela comum lá e pode se portar naturalmente. Mas eu alerto, a maioria das donas de casa não quer ter que lavar o tempo inteiro e está neurótica com isso, e não quer deixar a panela que está suja à vista. Eu, quando quero fazer assim moderninho para minha cliente, sabe o que eu faço? Eu estou projetando uma casa desse jeito atualmente. Eu boto um granitinho bem aqui assim, ó, com 30 de altura. Eu deixo ficar baixo, de lado e dentro alto, e escondo as panelas com uma facezinha de granito. Simples, prático, moderno, como elas pedem. E escondendo as panelas de novo. Mas não fica muito. Hã? Fica muito alto, não? Não é ruim, não? Fica muito alto? Tipo a vista. Não sei se é vista, não. Fica como essa aqui também fica muito alto. Não fica, tá? Fica agradável. Fica interessante porque quem está de fora vê uma frente bonita de um granito arrojado, e aí não vê panela. O que fica muito alto é as panelas altas sujas. Aí fica desagradável. Fica muito alto lá parecendo sujeira. Aí pronto, veja só. Se você já tem a perninha do triângulo daqui vindo do cozer para preparar, a dica é: ou faz um triângulo retângulo para cá, jogando a geladeira para cá, ou joga no meio para fazer um equilátero, ó. Massa. Perfeito. Não precisa de mais nada. Viu que é fácil? Se você souber fazer o triângulo, você cozinha de qualquer jeito, com qualquer forma. Mas alerta a vocês: cozinhas compridas não funcionam bem. Normalmente as cozinhas boas, elas têm proporção áurea. Ok? O que faz na cozinha? Armário. Aqui no fundo, ó, onde sobrou aqui, a geladeira está só aqui, certo? Aí você traz o armário para cá, traz o armário para cá. Você pode ter armário na parede de cá do fundo. Na que eu estou projetando, que se assemelha a essa daqui,
Eu tinha necessidade de ventilar essa cozinha por algum lugar e não podia. No meu tem um jardim de inverno bem aqui, ó, e a cozinha é aberta toda para uma área verde. Então precisa ver a planta, não tem como uma resposta absoluta, tá? Mas normalmente você precisa, se o balcão está no meio, preencher. Na minha eu não tenho armário aqui, ó. Eu peguei essa parede inteirinha e fiz de armário de fora a fora. Aí eu terminei essa parede daqui para cá e aqui é tudo jardim aqui dentro, ó. Aí dá a visão para a área desse jardim com um vidrão de cima até embaixo, tá? Poderia não ser isso, poderia a janela estar aqui, ó, passando, ou ela passando por aqui por cima na cozinha, e aí aqui tem um ambiente fechado, para só acessar a cozinha para depois ir para o serviço. A minha, o serviço dá para cá, que eu estou projetando agora. Ela vem para essa área de cá. Normalmente a gente preenche o restante com armário. Gente, cozinha é o lugar do armário. E aliás, eu vou avisar para vocês, armário, bancada, aparador, guarda-roupa, não são coisas, gente, para você fazer tipo prêt-à-porter. Todo mundo sabe o que é prêt-à-porter? Eita, se não tiveram aula disso ainda com a Isabela, depois vamos ver isso lá com a Isabela. Prêt-à-porter, gente, foi um período da história do mobiliário, da história da arquitetura, em que apareceu a história do Arts and Crafts. Já estudaram Arts and Crafts? Então por isso que ainda não chegou. Pergunta para a Isabela o que é prêt-à-porter, para ver, ela vai dizer diferente de mim, provavelmente. Mas prêt-à-porter, para compreensão de quem projeta hoje em dia, é uma coisa que você vai na loja e compra pronto. Quando você compra pronto, você não sabe que se aquilo dali é do tamanho da parede da sua casa. Você bota e o que sobrar, sobrou. O do sobrar, sobrou, gente, foi do homem colonial. O homem pós-moderno, que é o homem de hoje em dia que a gente projeta, se você projeta um armário que vai até aqui assim, ó, e faz isto, aqui, ó, tá aqui essa cozinha. Aí você nem ocupou um pedaço de cá nem de lá. Aí sabe o que acontece? Você dá o projeto para a tua cliente, ela vai na loja de armário. Tem alguém que trabalha na loja de armário? Não, né? Na turma anterior tinha. Aí ela já falou logo o comentário na sequência. Você pega isso aqui, o vendedor da loja de armário, ele ri da sua cara e fala mal de você para o cliente. Fala assim, poxa, madame, teu arquiteto não sabe aproveitar espaço, né? Deixou sobrar área aqui inútil, área aqui inútil. Aí ele pega o teu armário e preenche de fora a fora. Eu estou alertando para vocês que esses cantinhos só servem para juntar sujeira e para morar rato e barata. Então ocupe os espaços, por favor, tá bom? Seja bancada, armário. Tem gente que pega para mim e vai projetar a pia e faz assim, ó. Porque ele, durante a infância, ele teve um banheiro mal projetado e ele percebeu que o cara chegou lá e deixou esse vazio, aí botou o vaso para cá e não deixou esse beco. Eu pergunto, para que isso? Teve um que falou para mim assim, para botar a lixeira no banheiro. Aí eu falei assim, monstro, bota a cuba pra lá e bota a lixeira debaixo da cuba que dá para você jogar o teu lixozinho, tá? Ah, mas eu quero que fique direto, e aí eu quero jogar por cima. Eu falei, faz um furo, rapaz, como todo ser humano, um arquiteto normal, faz um furinho na bancada, embute, porque tem esses modelos de lixeira que é embutido na bancada, né? Nós vivemos um outro momento, então, gente, nada de prêt-à-porter. A época que você ia na loja de construção e comprava uma bancadinha, encaixava no seu banheiro onde desce, passou. O arquiteto de hoje planeja detalhes e ele ocupa o espaço na toda, porque se você não ocupar, o cara da loja ocupa e ele vai falar mal de você, tá? Então tem que preencher os espaços. Bom, deu, né? Posso apagar isso aqui? Gente, não tem mistério para a cozinha é fazer triângulo. Fez o triângulo, provavelmente resolveu bem. Vocês viram aqui os dois modelos principais, né? Que as pessoas querem, alturinha, baixa ou com cadeira comum. Esse aqui de 80 é para botar cadeira comum, aquele outro maiorzinho é para botar banquinho. Bora lá. Então eu já falei, armazenar alimentos ou torre de forno micro-ondas, entrada da cozinha. Ah, sim. Espaço da água, zona de refeições diferenciadas da cozinha principal. Olha só, isso aqui é quando a gente faz algumas integrações e tal, mas uma coisa que é interessante aqui é coisas que são interessantes perto da entrada da cozinha. Quando a gente entra numa cozinha, gente, não é agradável olhar para o fogão, como não é interessante olhar para a pia. O que sobra para a gente como coisas interessantes para ver? Geladeira, é bonito.
Normalmente, filtro é uma coisa agradável de se colocar na entrada da pia também, mas a torre de micro-ondas com forninho também não é desagradável. Então, prefiro... Oi? Torre quente? Não sabia desse nome não. Tudo bem, torre quente? Ok. Então a gente prefere colocar isso na entrada. Não é só porque é mais bonito, não. É porque circunstancialmente as pessoas que não são de cozinha, eu por exemplo sou um ótimo exemplo disso, que eu não sou de cozinha. Eu falei para vocês que eu fiz a primeira refeição na minha vida, acho que tem uns 2 meses, né? Falei para vocês que eu fiz a primeira, eu não sabia cozinhar nada, aprendi recentemente. Então, o que é cozinha para mim? É um local que você entra para pegar água ou bebida, só. Isso é cozinha, tá? Na minha vida, né? Mas na vida de quem mora comigo é um monte de coisa, né? Quer dizer, agora eu estou mudando de status, que eu já sei cozinhar, aprendi tem pouco tempo, né? Mas não sabia. Esse tipo de ser humano, ele é um saco, porque ele penteia quem sabe cozinhar. Ele anda no meio da cozinha, ele suja, ele bagunça, ele tira a panela de lugar, ele mexe no copo, ele quebra copo, ele faz umas zorras na cozinha. Então este cara, ele tem que ir na geladeira, pegar tudo, sem encher o saco de quem ainda está lá trabalhando na cozinha. Então quanto mais tiver fácil ele chegar no filtro ou na geladeira, melhor. Por isso que esses objetos na entrada são melhores do que os outros. Entendido? Ui. Bom, isso aqui não vai valer tanto para vocês, porque isso aqui é coisa mais pro pessoal de interiores, mas já que está o comentário aqui, cor e materiais utilizados atualmente nos pisos, paredes, bancadas, armários. Bom, tem N variedades. A única coisa que a gente tem que ter cuidado, eu sei que vocês não estão lidando, mas hoje cozinha, a gente vai tudo na cozinha. Tudo quanto é material tem: alumínio, vidro comum, jateado, laminado, rocha, acrílico, fórmica, cimento queimado, papel de parede, pastilha, pintura acrílica, pintura epóxi, pintura comum, espelho, granito, mármore, Corian, Celestone. Já ouviram falar em Corian e Celestone? Nem sabe o que é? Tem que saber, moço. Corian e Celestone são materiais sintéticos para fazer bancadas de cozinha, que eles são feitos com nossos granitos e mármores baratinhos aqui do Brasil. Eles mandam lá para fora, misturam com resina e volta para a gente 10 vezes mais caro para a gente comprar. Só que eles botam corante, coloca um cintilantezinho metálico, fica brilhante, fica lindo. E qual que é a vantagem principal? A gente pode explorar cores. Granitos e mármores em geral, eles têm pintinhas, têm veios, têm manchas, têm suaves coloridos, mas nenhum tem cor intensa. Já esses materiais, eles são super uniformes, não tem variações de cor e a cor é super constante, aquela cor forte que você vê. Então, quando você quer fazer um apelo vermelho coloridão na cozinha, de bancada, você usa um deles. Só que com a seguinte desvantagem: botou panela quente em cima, querida, é resina, vai derreter. Então precisa colocar uns frisozinhos metálicos no local onde vai ter panela para usar esse tipo de material. Tá? Cozinha não é um local que a gente precisa revestir tudo, faz tempo, isso é igual banheiro, né? Cozinha a gente reveste onde? Onde fica a pia. E aonde tem fogão, porque a gordura que sai do... Cadê, gente? A gordura que sai do fogão, ele bate na parede e encarde. Fora a pia e o fogão, nada mais na cozinha tem a obrigação de revestir. É até um apelo econômico. Vocês podem, no layout de vocês, que não vai ser um projeto de interiores, que tem esses detalhamentozinhos, vocês não precisam detalhar, porque não vai haver essa oportunidade, porque o nosso projeto não abrange esses detalhes. Porém, vocês podem dialogar que nas suas áreas molhadas, a parte onde não comparece a água, não haverá revestimento como uma solução econômica para casa, já que a gente estudou aspectos econômicos, lembram disso, né? E vocês no dia da defesa vão ter que falar isso lá, que vocês sabem economizar. Agora, só vai evitar nessas áreas materiais porosos porque são insalubres. Textura, grafiar dentro de cozinha e de banheiro, gente, é um local de acúmulo de fungos e bactérias. Depois coloca assim, papel de parede, Ministério da Saúde, arquiteto e médico. Foi uma entrevista que eu dei para o Ministério da Saúde, e está lá na internet. Tem eu e um médico lá falando, debatendo esses assuntos. Aí ele está falando de um jeito, falando de outro, a gente está falando sobre essas questões de acumular bactérias e fungos, enfim. Não pode colocar material poroso. Sem falar, gente, que
Grafiato, quando foi lançado, era uma coisa considerada diferencial. Aí só que era um diferencial mais barato do que um revestimento. Sabe o que aconteceu? Popularizou. Então botar um grafiato numa parede para valorizar, gente, é jogada de ignorante, né? Se qualquer parede que você olhar para ela tiver com grafiato, gente, percebam, virou popular, ok? Ou seja, se você está pensando em fazer uma coisa chique, tudo que você não pode ter é um grafiato, entenderam? Poxa, mas e o grafiato? Todo mundo está continuando usando na casa? Usa, gente, porque grafiato tem indicação técnica. Grafiato é um material que é mais resistente a intempéries, à umidade, na fachada. Dentro de casa é para juntar poeira, bicho, fungo, bactéria, tá bom? Em área seca não junta. Em área seca não tem esse problema porque não tem umidade. Mas é popular, né? Não é a melhor coisa que as pessoas querem, esperam de um arquiteto num projeto. E hoje em dia a gente tem até adesivo colorido. Bom, isso aqui é mais para estimular o pessoal de interiores a propor coisas mais inusitadas, né, na cozinha. Quem quiser ver mais coisas ousadas relativas a projeto de cozinha, ou entra no meu Pinterest e me adiciona lá, manda me seguir no Pinterest, que é a rede social que eu acho que todos vocês deveriam ter, tá? Pinterest.com, façam, ou entra nas minhas aulas de projeto de interiores lá nos vídeos, que aí tem um monte de cozinha diferente. Bom, não vou falar dessas coisas aqui, porque é detalhamento de acabamento que vocês não vão precisar fazer. Não é para aula de vocês. Já falei da necessidade extrema de armário. Gente, cozinha é um lugar que quanto mais armário você deve botar. Ok? Não tenham medo de botar muito armário na área que sobrar, porque cozinha é uma coisa que quanto mais a família vai crescendo, a idade da mulher vai chegando, mais panela ela vai ganhando. E mais ela vai guardando, ok? Então precisa sempre de muito. E para algumas famílias a cozinha é a despensa também, ou é o local de guardar uma série de outros elementos. Então não se acanhe, a não ser que o cliente falar que o orçamento dele está baixo, porque armário em Brasília especialmente não é coisa barata. Aí a gente vai acomodar, mas por aproveitamento de espaço, use armário onde tiver. Isso aqui não interessa muito para a gente, o detalhezinho de forma. Isso aqui é para aula de interiores. E essas alturas também, quem quiser conferir na apostila, só para efeito de conhecimento, está escrito lá para vocês, mas eu não vou discutir, porque nós não vamos, nessa disciplina, cobrar essas histórias de alturas, de acabamentozinho, mas fica para vocês, enquanto arquitetos, para consulta. Quando vocês forem projetar as casas de vocês, entra aqui que vocês vão ver esses dados, tá? Para projetar as vistas frontais nos projetos de vocês. Aí já falei, ó, da questão. Sabem o que é ilha na bancada? Ilha na bancada, não a ilha de cozinha central. É aquela área, partezinha, que a gente rebaixa ao redor da pia. Para que serve aquilo? Para a água que você lavar os pratos não escorra para o resto da bancada, onde está o fogão, onde está as outras coisas, tá? Ainda mais hoje em dia que a gente tem cooktop e ilha, é uma coisa super necessária. Quando vocês projetarem as pias de vocês, gente, as cubas, elas vão poder ser duas, com uma torneira no meio, pode ser uma para cada. Isso é opcional, né? Depende do modelo de torneira que você vai colocar. Essas soluções aqui é para quem estuda interiores, não é o nosso intuito, mas cozinha hoje virou uma coisa moderna, industrializada, né? Tem divisão industrializada para tudo, puxador, tem uma série de elementos. Conselho que vocês observem o que é cozinha. Já falei para vocês nos canais. Essas alturinhas aí vai ficar para vocês somente como informação adicional, tá? Entra lá no site, baixa a apostila, quem quiser ter esses dadozinhos. Uma observação importante, já que eu não vou cobrar muito nem falar muito. O que vocês acham do que mais se praticou no Brasil na década de 80 e 90? Piso de cozinha branco. Erro de projeto, tá? Assim como o piso de banheiro branco também. Você quer uma coisa que é um inferno de uma dona de casa, é um piso de cozinha branco. Ela só pede se ela nunca teve, porque se ela já teve, ela nunca mais quer na vida dela. Qualquer fio de cabelo que cair, fica um nojo, né? É incontrolável, é sujo o tempo inteiro, é péssimo. Então, cuidado com o piso branco. Nossa, eu nem queria falar de área de serviço agora. Peraí, deixa eu ver que horas são.
Nada, tá cedo. 9 horas, 9 e pouco ainda, vamos dar tchau. Não. Nossa aula é 10h30, vocês podem fazer corpo mole. A gente sai um pouco mais cedo, mas tanto assim não. Deixa de safadeza. Não, moça, bora ter aula só de banheiro. Bora parar no banheiro. Banheiro e cozinha é importante demais para vocês. São 2 áreas que a maioria de vocês sofre. Depois me lembra para eu voltar para a lavanderia, tá? Que isso? Uai, que banheiro horroroso. Eu nem sei porque que eu botei esse banheiro nos slides. Eu acho que ele tinha problemas funcionais. E eu acho que eu botei ele justamente por isso. Porque ele é feito em problemas. Alguns princípios básicos de banheiro, gente. Primeira coisa que não se pode fazer no banheiro: abrir a porta e você olhar para o vaso. Não pode, gente. Vaso é uma coisa desagradável por 2 motivos. Quando você abre a porta e dá de cara com o vaso, primeiro que você pode passar por cenas desagradáveis e ter um marinheiro assim que você entra no banheiro. Mas não é esse o pior não. É porque ele estando perto da porta, quer dizer que os gases que vêm dele podem ser trocados de maneira muito mais fácil para o ambiente que está na sequência dele, que está adjacente a ele. Então a gente evita. Por mais que o vaso seja bonito, o que é um vaso bonito e o que é um vaso feio? Os designers consideram vasos bonitos os que não têm intestino. Você sabe o que é o intestino do vaso? Aquele negócio horroroso que corre ali. Os vasos contemporâneos, eles não têm intestino. Os vasos contemporâneos, a forma dele não é tartaruga ninja, como vocês desenham nos projetos de vocês, que tem um pavão. Eles são mais compridos e longuinhos, né? Hoje eu corrigi, tinha gente vendo eu corrigindo. Vocês têm mania de desenhar vaso para mim? Assim, né? Aí mostra lá para vocês verem, achando que está representando um vaso. Vaso contemporâneo, ele é assim, gente, ó. Tá? Assim que é o vaso contemporâneo. A tartaruga ninja é coisa do passado, acabou, redondinho. Bom? Sim. Quanto mais a borda dele é limpa e simples, mais quadradinho, mais ele é um vaso também considerado estética equilibrada, porque ele é limpo, clean. Segue aquele conceito de... Lembra que eu falei daqueles princípios lá? E um deles que eu falava era... Gente, fala os princípios de novo. Se até eu esqueci, né? Imagina vocês, né? Os principais. Eu falava de harmonia que estava no meio. Aí depois eu vinha para simbolismo, equilíbrio, clareza, pregnância. Clareza, ela tem a ver com a pureza das formas, com a facilidade de você ler a forma. Esse monte de informação no vaso, ele quebra a clareza. E se a gente pega a linha de raciocínio dos alemães, da filosofia alemã, visual alemã, se a gente pega a coisa do lado dos caras da Gestalt e tal, a gente vai ver também que pregnância tem a ver com pureza da forma. Isso é o que eles dizem, né? Eu tenho minhas dúvidas. Acho que a pregnância pode ser feita com uma forma que não é pura. Mas ela vai ser, dentre outras coisas, um vaso mais limpo, porque não tem esse intestino. Outra coisa, não tem parafuso aparecendo. Os vasos contemporâneos, eles são embutidos e a gente não vê. Parafuso por baixo esconde tudo. É desse jeito. Mas um parafusinho aparecendo não é um grande detalhe assim que vai deixar o vaso com menos estética. Mas o top, ele não tem nada, ele é liso e sem parafuso. Aí depois vem um que vem parafuso, depois vem o do intestino. O do intestino é a feiura para pôr no banheiro. Tá? E não se preocupem, todos que têm parafuso e intestino, eles são os da promoção baratinhos, tá? Esses que são retinhos, lisinhos, são os caros. Ok? Então é outra coisa que faz com que ele seja considerado nobre, porque não é todo mundo que tem um vaso limpinho, clean no seu banheiro. Mas saindo dessa questão, a gente vai ter a questão da bancada, gente. A melhor coisa possível para se ver ao se acessar um banheiro é a bancada do banheiro. E a bancada do banheiro, já que ela é legal de se ver, a gente vai tender a ter alguns erros. Deixa eu ver o que é que fala aqui. Visual, objetivo e direção à bacia sanitária deve ser evitada. Visual, direção à curva bancária são os mais interessantes.
a curva bancária e o espelho é a beleza, é o local onde o arquiteto faz a beleza do espaço. O arquiteto, o designer fazem o visual, faz a imponência, coloca o efeito de iluminação, faz tudo. Por isso que isso é a parte bonita. Isso é onde está o material nobre que você vai aplicar na bancada, onde é a curva que você ficou bonita, onde você vai fazer um espelho bacana, imponente, pode ter nichos e prateleiras, tá? Não é feio também colocar, de repente, uma banheira na entrada do banheiro. Só que banheira na entrada é um trem, né? Um bicho de enorme. Então não é qualquer banheiro que suporta uma banheira na entrada. Por isso que normalmente a bancada, que é uma coisa fina e estreita, melhor. Só alerto a vocês que a gente deve ter cuidado com borda de qualquer coisa, especialmente da bancada no banheiro. Isso porque as pessoas, ao circular nos banheiros, que é úmido e pode estar molhado, pode escorregar e se machucar e bater nessas quinas. E as pessoas que nem eu, desastradas, que andam rápido, passam na bancada, arrancam um pedaço da quina das costelas, que nem eu tenho minha costela toda cheia de furinho e toda cheia de mancha, né? Eu, inclusive, agora estou com uma mancha na perna roxa, porque eu saio batendo nos equipamentos, tudo na academia. Eu bato em todo mundo que está malhando, tudo está mexendo, eu passo, bato do soco nos equipamentos. Eu uso, moça, é aqui, ó. É porque eu sou desastrado e o meu olho esquerdo ele é degenerado, ele não corrige. Você lembra que eu tenho defeito no olho do cara? Né? Que não tem como corrigir esse defeito feio meu. Mas enfim, é o mesmo que me impede de ver forro inclinado. Esse olho dá uma bagunça na minha visão. Mas enfim, não vem ao caso. Tem mais gente igual a eu não sou o único da raça, né? Então essas pessoas, elas se machucam. Então a gente não produz quinas voltadas para a circulação, porque é perigoso. A gente joga para o canto onde está o vaso, encosta numa parede que já faz o limite do box do banheiro, quebra essas quinas. Mas se o meu banheiro foi feito em diagonal, se ele foi feito em curva, se ele foi feito, seja lá como for, olha, eu não acho a estética melhor possível. Eu vejo muita gente solucionando assim. Bota. Esse para mim é o layout mais feio de todos que alguém pode fazer no banheiro. Banheiro quadrado. Primeiro, banheiro quadrado é um inferno para fazer layout. Não é o melhor, tá? Banheiro melhor, ele tem uma proporção próxima da proporção área. A proporção área é ótima para fazer projeto, viu? Aí joga o box aqui, né? Esse inferno dessa pessoa. Aí joga a bancada aqui, né? Porque ele já sabe que não pode botar o vaso. E taca o vaso para cá. Olha só o que aconteceu com este banheiro, gente. Quando a pessoa abre a porta, ela não vê o vaso, tá? Porque ela já aprendeu que vaso não pode botar. A maioria das pessoas sabe disso. É dono de casa sabe disso. Vocês sabem, né? As meninas normalmente sabem, que elas inclusive não gostam muito disso. Então ela já tem esse cuidado. Mas ela vê, quando abre aqui a porta, uma quina. E essa quina ela pode ir transitando para ir para o vaso correndo, tô apertado, ai, bateu na quina. Aqui já tem outra quina que ela escorregar, ela bate, lembra da velhinha? Ela bate aqui a testa, abre o cérebro e esparrama todinho no chão. Aí, como se não bastasse, você poderia fazer também a coisa feia de abrir a porta de aqui e já ser a porta de entrar no box, que não é muito agradável quando você bota o box desse jeito. Além disso, se eu não quisesse botar para cá, eu ia botar para cá, que você se imprensa com o vaso e entra. Sabe o que acontece no final das contas? As pessoas fazem um box que é assim. Abre uma portinha daqui para lá e abre para lá, e aí você entra no box por aqui, ó, pelo meio dele. Fica essa quina aqui, ó, do lado do vaso, para você acessar o chuveiro, o box. Eu acho isso muito feio, muito estranho, sem falar que tem aquela inconveniência das duas quinas que se batem, que eu adoro fazer aquilo, bater com força, que dá um barulho horroroso. Eu não adoro não, faço sem querer. Tá? E nunca eu tenho paciência de fazer esperar uma chegar na outra. Então eu jogo as duas, solto assim, vai para o outro, quebra, morro. Só que aí o esperto viu que eu falei disso, viu que não pode deixar a quina apontada. Aí sabe o que é que ele faz? Ele quebra a unidade plástica do banheiro, que além de ser um quadrado com um box quadrado, com a cuba, com a bancada quadrada, e a maioria de vocês com a cuba quadrada, que eu sei que vocês gostam, né? E vem aqui e tira a quina e faz isso. Tchum. Aí começa o inferno da estética desse banheiro.
Porque um banheiro que tinha, lembram de unidade, semelhança, quesitos plásticos que a gente estudou? Um banheiro que não tem nada em diagonal, ele vem e faz essa diagonal. Gente, isso aqui foi a solução mais usada na década de 80. Todo mundo que tinha um banheiro e sabia que era perigoso ter uma quina, quebrava a quina. Então, quina quebrada em banheiro, hoje, tem conotação de retrô. Você volta para a década de 80 e apresenta o banheiro para o cliente quando você faz isso aqui, tá? Não é só porque isso é feio, porque foi feito na década de 80, gente. É porque a lógica de unidade que eu falei, ela não está muito bem resolvida. Aí você fala, mas eu faço o que então nesse banheiro? Gente, tem tanta possibilidade de bancada. Bancada, para começar, podia ser reta e não ter quina, quer ver? Ó? Já que era para ter diagonal, bora fazer de verdade. Aqui, resolvido. Não tem quina nenhuma na circulação, está livre, né? Não vai quebrar mais a costela aqui no meio da bancada. Já que eu trabalhei com a quina para cá, por que eu não faço para cá também, para poder liberar essa visão? Só que aí eu gero um problema. Como é que limpa essa quina? Fácil, né? Você pode fazer uma coluna aqui, ó. Bota ela perpendicular de um lado do outro. E aqui você cria um nicho para colocar sabonete e shampoo, ó. Eu não estou dizendo que isso é a melhor solução do mundo, não. Eu estou dando para vocês outras maneiras de enxergar a mesma coisa para vocês viajarem e terem maiores possibilidades. Só que tem uma coisa que você pode fazer aqui também, ó. Ainda naquele banheiro da retinha, mantendo a lógica. Vamos supor que o box não te incomoda, que a mim incomoda profundamente. Eu não sou obrigado a fazer cuba da largura não, bancada da largura da cuba, concordam? Sabem disso? Já comentei isso com vocês? As cubas contemporâneas, elas são de apoio, ela só precisa desse ponto aqui encostar na bancada. Se a cabecinha dela ficar para fora, fica até um detalhe estético interessante. No meu escritório, eu ia falar consultório, né? Estou me sentindo médico hoje. No meu escritório, a cuba é desse jeito. E eu fiz de propósito porque é elegante, porque o meu espaço é pouco. E olha só, botei uma divisória aqui, ó. Bonita, quebrando mais a visão e serve de anteparo para apoiar a bancada. É até bom que essa bancada fica mais firme e eu escondi a quina que estava aqui, ó. Aquela quina ninguém bate mais nela porque a divisória fez a quebra. Tem soluções de projeto, gente, que é reforma, que não tem como você abrir, porque não tem onde abrir a porta mais e o vaso está aqui. Não tem jeito, o vaso está de cara para cá. O homem não te deixa quebrar a instalação de esgoto. Aí você tem duas. Ou você vai no pescoço dele, segura forte até ele morrer, né? Ou você vai lá e vai botar uma divisóriazinha aqui, de vidro. Eita, vidro com a pontinha dele apontando para a passagem, perigoso. Acabamento de alumínio. Seguro, arrojado, limpo, leve. Esse vidro jateado, tá? Para esconder o vaso que a gente não quer ver na entrada. E aí o que eu faço? Box bacana, grande aqui, ó. Se isso aqui fosse de casal, de repente aqui, ó, um chuveiro para cada. Bancada, aproveitando de fora a fora, uma para cada um também. Como eu já falei para vocês, em banheiro, atualmente, há uma tendência contemporânea de duplicação de equipamentos, né? 2 chuveiros, 2 cubas, 2 vasos também. Não é incomum. Ou botar vaso e mictório, não se intimidem, gente. O vaso e mictório em classe média, especialmente média alta, não é luxo, é necessidade de primeira linha para a mulher que não quer conviver com aquele troglodita que mora junto com ela, né? Eu falei mais cedo para vocês, não falei para todo mundo, tinha gente observando, orientando alguém falando do xixi, né? Que é um problema, o homem é um bicho nojento. Ele mija fora da bacia, ele mija na boca da bacia, ele mija dentro do box, ele mija dentro da banheira, então isso é um problema. Então, a mulher que não quer conviver com o monstro que ela tem dentro de casa, ela normalmente pede para dividir, porque inclusive ela não é obrigada a escovar os dentes, onde ele deixou tudo melecado de barbeador, de espuma de barbear com pitaco de barba ali junto.
Então a dela está limpinha para ela usar até que alguém venha fazer a limpeza. Ela não é obrigada a sentir o quentinho do mijo dele na perna dela quando escorre antes de empurrá-lo. Então você pode ter o dela no chuveiro separado. Tem casais que pedem um box para mim, outro para ele. Por favor, me dê esse conforto. Se o banheiro permitir, for espaçoso o suficiente para isto e você conseguir, não tem problema 2 vasos. Aí você fala, eita, cagada romântica é um do lado do outro, eu sentindo seu cheiro, você sentindo o meu, lindo, né? Isso nunca, né, gente? A gente vai chegar aqui e vai proporcionar box de separação, se for o caso, tá? Em casos extremos, tem famílias que pedem 2 banheiros, o meu e o dela, tá? Não é incomum, não é nada exorbitante, só que é um fator financeiro elevado. Se a família pode, ela tem que dizer, senão você não vai propor se financeiramente isso for onerar e não justificar. Deixa eu ver se tem, só para encerrar, vamos acelerar esses conceitozinhos finais para a gente encerrar nosso papo de hoje e terminar com o banheiro. Eita, cadê o apagador? Sumiu. Tá aqui. Bora lá. Lá pra cima, só por eita, menina, vira essa boca pra lá, tá me jogando praga, né? Isso aqui eu não vou comentar, que é um detalhezinho do interior, a altura de bancada entre 70 e 80, quando ela é para cuba de apoio, ó, isso aqui é a tal cuba de apoio que eu estou falando, isso aqui é a cuba de embutir. Qual é a vantagem dessa? Você pode fazer largura de bancada pequena e aproveitar o espaço do banheiro, tá? Banheiro, se você não estiver fazendo para pessoa que tem dificuldade de locomoção, para cadeirante, você não precisa ter porta grande, porque desperdiça espaço no banheiro. Mas você quer fazer aquele do cadeirante na sua casa, 80, para poder ele ter o acesso. Aí, só que é o seguinte, para fazer essa que é adequada para o cadeirante de verdade, tem que ler a norma de acessibilidade que ela fala, que tem que ter um giro, uma porta, uma área de recalque para o cara encostar a cadeira e descer para o vaso. A coisa é bem mais complicada do que simplesmente botar uma porta de 80. Ó, sem encaixe, apoio, embutir, sobrepor. Cuidado, o vendedor pensa que apoio é sobrepor. O vendedor mais ignorante, o vendedor bom, ele sabe a diferença. Aí o vendedor bom é que ensina para os arquitetos que isso aqui não é sobrepor, isso aqui é apoio. Apoio, 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 apoio. Sem encaixe, sobrepor, embutir, embutir. Gente, pia com formato oval desenhado no layout de vocês, pelo amor de Deus, gente, é da época de vovó bonita de calcinha, não coloca, tá? Isso aqui é pia de promoção, não é o que se espera normalmente de um arquiteto, a não ser que você já visitou as lojas que tem, aqui por exemplo, é uma oval, que é uma de semi-encaixe, então é um modelo diferenciado, então explica isso daí, a não ser que realmente você esteja apelando, utilizando uma cuba antiga, tá? Mas aí é o caso de uma reforma. Já viram a cuba bancada? A própria cuba é bancada e você pode desenhar e criar a sua cuba sendo bancada na forma que você quer. Hoje as marmorarias fazem e as lojas de revestimentos fazem também. Você escolhe um revestimento e diz, eu quero uma bancada com essa forma muito doida, com aquele material que eu escolhi. Você desenha e manda para ele, eles fazem, tá? É baratinho. Bom, não vou entrar em detalhe de encaixe de torneira. Não, senhor não. Isso aí é para falar de iluminação que eu não quero. Como o curso de vocês não está focado nisso, então eu não vou falar muito sobre iluminação. Arandelas, quem quiser que fez esses detalhes de interiores, entra lá para ver. Chuveiro, ó. Gente, além dos chuveiros tradicionais ou duchas, qual a diferença de chuveiro para ducha? A quantidade de água que eles jogam, tá? Ducha, o esguicho fininho, chuveiro aquele bojo maior. Tem chuveiro que não precisa estar colado na parede, tá? Tem chuveiro de teto, pra quem não sabe. Então, pensem nisso no banheiro de vocês, que é uma possibilidade de liberar o layout, tá? Eu, inclusive, eu gosto de torneira de teto.
tá? Aquela torneira que você liga aqui na bancada, o tubo de aço vem daqui e cai aqui, eu pego. E gosto muito também das cubas de torre, que é a torre só da bancada e a água vindo da cá, isso é bom pro lavabo. Aí você liga aqui, ó, a torre tá aqui, você lava a mão, vem daqui a água. Mas sai do tubo? A água sai do tubo. Não, eu tô falando assim, O tubo sai da laje. da laje. É. A gente executa ele como se fosse um chuveiro. Esse já é como se fosse uma ducha multifuncional, que é chuveiro e ducha ao mesmo tempo, né? Nos Estados Unidos é comum não ter a pia, não ter a torneira e não ter o chuveiro. Tem só um negócio desse do lado do vaso. Aí você estica, vai pro box tomar banho, depois você volta, lava na torneira, depois você vem para baixo e complementa o serviço. Gente, é comum, tá? É comum. Nós brasileiros temos a higiene aprimorada em relação a alguns locais do resto do mundo, tá? Eu já... Não, vou falar ainda. Depois eu falo quando estiver gravando. Porque eu já participei de uma reunião que foi meio desagradável. Oi? Não, é o mesmo modelo que tira. Você arranca ele, toma banho, usa na torneira e tal. Mesma coisa. Ah, isso aqui com cromoterapia, gente. Muda de cor com controle remoto. Toca música e aí você fica escutando a musiquinha. Ainda tem o chuveiro com hidromassagem, viu? Hã? A nossa crise hídrica é melhor? Se lembre que esses chuveiros tecnológicos, eles também são ecológicos. O fato de ele ter essas coisas todas aqui, isso não vai piorar em relação à crise hídrica. Eu acho que talvez pela crise financeira que o país começou agora, né, é que a gente deve evitar um chuveiro desse que custa de 2 a 3 mil reais. Né? Se o cliente puder, né? O de hidromassagem. Isso aqui é um banho turco. Vem água vem no corpo inteiro, em todas as direções. É massa, já tomei banho desse, é gostoso. É muito bom. Não vou falar muito de torneiras, que esse detalhe aqui não é para exigência para vocês. Mas só para dar um pouquinho de repertório no visual de vocês. Não vou falar detalhe de registro. Isso aqui é outra coisa que interessa o pessoal de interiores. Um esqueminha de como ver a instalação hidráulica só para vocês ficarem antenados com relação à distância. Parte hidráulica de banheiro é bom você conjugar banheiros para economizar na parte hidráulica. Botar todas as áreas molhadas próximas que é interessante por questão financeira, mas a gente não deve usar isso como prioridade no projeto arquitetônico. A prioridade do projeto arquitetônico é ser confortável e funcional. Se puder ser confortável e funcional e ainda reduzir as instalações hidráulicas, bom, melhor ainda, né? Então isso aqui eu não vou discutir com vocês também. Papeleira, saboneteira, é detalhe de interior. Já falei da questão da duplicação. Hoje em dia as famílias contemporâneas, elas querem mais do que simplesmente tomar banho e fazer necessidades biológicas, né? Elas pedem recantos românticos, banheira. Vocês que têm área para visão, gente, paisagem no projeto de vocês, privilegie a área da banheira para o cara deitar lá e olhar para o paraíso na hora que estiver relaxando na banheira. O cliente merece e ele pediu, não foi para vocês? Tem a maior quantidade de contemplação visual possível da paisagem. Olha lá que coisa massa para fazer. Cria um recanto íntimo, privado, com natureza dentro do jardim para eles, como tem, por exemplo, o Renato foi embora, tinha um projeto do Renato, sobrou uma área no fundo do banheiro e eu não sabia o que fazer. Eu falei, pô, o negócio desse aqui podia ser massa. Banheiro, estou mostrando alguns modelos para vocês não ficarem focados somente nesses caretinhos. Tem umas banheiras de apoio também. Isso aqui não vou falar, isso aqui é detalhe de interior, não interessa para vocês. Curiosidade, já ouviram falar em mictório feminino? Quem não conhece, prazer. Tá ensinando a usar ali, ó. Existe, tá, gente? Não é folclore. Só que não é aqui não, ó. É na Irlanda.
Já que eu estou falando de banheiro, deixa eu ver se dá tempo de eu terminar isso. Vamos encerrar o banheiro, né, para não se esticar? Não, dá tempo ainda. Vou falar de banheiro público. Eu já falei, né? Então eu vou falar resumidamente, teve uma aula que vocês estavam aqui, eu adiantei esse assunto. Então olha só, banheiro público, cuidados que a gente deve ter. Feminino com masculino, gente, sempre o feminino tem que ficar mais reservado, o masculino mais exposto. Outra coisa, evitar que as portas de masculino e feminino sejam próximas, porque na porta do masculino e feminino de áreas públicas rola assédio e pode rolar inclusive tendência a estupro. É estupro, né? Então a gente evita esse tipo de situação. Em órgão público muito grande, que é muito isolado, gente, isso daí é inclusive um dado estatístico. Tem uma estatística que conta quantas mulheres recebem assédio em porta de banheiro de área pública. Então a gente deve ter esse tipo de cuidado. Banheiro público, quando a gente vai falar de mictório já dentro do masculino, nós não podemos projetar mictório sem divisórias, porque tem a parte desagradável que é visual, que nenhum homem quer se expor em situação, né, fora de ataque, então é agradável que a gente tenha uma quebra visual, até para o visual, sem falar que é desagradável, tem uns que são exagerados, e aí eles vão se limpar, eles tiram o excesso do companheiro que está do lado, usando o mictório do lado. Então a gente deve evitar esse tipo de coisa. Mictório, quando não tem divisória, a gente não utiliza todos os do meio, porque todo mundo vai para as pontas. Então a gente deve evitar esse tipo de coisa. Olha lá o que acontece. Esse tipo de utilização aqui. Os do meio ninguém usa para nada, né? Por vários motivos. Outra coisa, mictório é coisa para se colocar em entrada de banheiro. Por quê? O cara que quer usar o mictório, ele está com pressa, ele não está afim de sentar, ele está afim de chegar lá, descarregar e ir embora. Então o que tem que fazer? De maneira prática. E outra coisa, mictório em fundo de banheiro já tem outro inconveniente para o homem, assédio também. Do mesmo jeito que tem assédio feminino, do homem para a mulher, tem assédio de homem para homem em banheiro público. Então a gente deve evitar ficar no fundo, porque você pode sujeitar os usuários a situações desagradáveis. Quem é homem sabe do que eu estou falando, porque não é tão incomum esse tipo de assédio, né? Especialmente em área pública de grande movimento isso acontece. Outra coisa, mictório é coisa que a gente tem que ter cuidado com espelho, porque é super comum o arquiteto botar espelho numa parede e mictório na outra. Aí o que acontece? Tá passando as pessoas do lado de fora do banheiro, olha para o espelho e tá lá, né? Os balangando lá, dando a última, né? Bom, não vou nem terminar a frase. Então a gente evita essas visuais de espelho quando tem a questão do mictório, que é uma coisa interessante. E por último, que eu não vou poder entrar em detalhes, existe a norma de acessibilidade, a NBR, que vocês podem consultar, que vai falar sobre os equipamentos, o tipo de vaso que é diferente para o cadeirante. Tem que ter uma área lateral para ele se acomodar e encaixar a cadeira antes de passar para lá. Isso aqui é uma área para ele colocar a mão para conseguir se apoiar e se transportar da cadeira para cima do vaso. Tem que ter barras de apoio para ele se apoiar. No box tem que ter a historinha dele sentar, pode ter cadeira retrátil, ele tem que fazer, o box não pode ser fechado, tem que ser aberto para ele entrar com a cadeira. Tá rendendo, né, a parte do assédio, tenho certeza aí. É porque aqui no banheiro de deficiente aqui da faculdade, sempre a gente sai da escola pelo banheiro, né? Os deficientes, eles colocaram uma coisa desse tamanho no bol e o vaso em cima. Então, para você ficar lá, se para o deficiente tem que ser mais baixo, eles colocaram mais alto, haja problema, né? Então eu não vou falar com detalhes, mas isso tudo é detalhe. Esses croquis que tem aqui, tem na norma. Fala qual é o giro, qual é o vazio que tem que ter no meio, quanto tem que ter sobrando de espaço, enfim. Lê a norma, que a norma é clara, os dados não são muitos, a norma é pequenininha de banheiro, de acessibilidade. A norma é grande, mas a parte que fala de banheiro é pequena, então vale a pena ler para conhecer esses detalhes, já que a gente não vai entrar em tantos detalhes. E aí, quem quiser ler na minha apostila, tudo que tem na norma eu botei simplificado nas imagens aí, acho que está bem bobo.
Ah, um detalhe interessante em banheiro público. Porcelanato polido para divisórias que são elevadas. Para que a gente eleva a divisória? Para facilitar a lavagem, né? Se bota até o chão, não lava com facilidade. Mas se o porcelanato é polido, quando você está usando o vaso, você vê aquela coisa vindo, e você vê a pessoa abre as pernas e está quase em cima de você. Não é a sensação mais agradável possível, tá? Acreditem, porque eu já passei por essa situação, além de depois ter os vestígios também do odor e do barulho e tudo aquilo junto com a imagem, é péssimo. É tipo filme de terror, né? Então, evite. Rola na entrada de banheiro é interessante, para a gente não dar de cara com as partes mais, né, mais íntimas, ok? Cuba de banheiro, gente, pode ser do lado de fora de banheiro, tá? Quanto mais nobre, quanto mais gente usar o banheiro, mais interessante. Inclusive, os lavabos que estão fazendo, se puderem colocar a bancada do lado de fora, não tem obrigação de ter. Mas se você vê que cabe, que fica legal, é mais funcional, sabe por quê? Tem gente fazendo número 1 e número 2 lá dentro, e você só quer dar uma lavadinha na mão. Então ele está lá fazendo dele, quando terminar ele lava, mas por enquanto você está lavando. Então é funcional você ver esse tipo de previsão. Já falei disso, né? Das questões de assédio. Aí é só para provocar vocês, né? Os banheiros inusitados. TV no chão do banheiro. Esse aqui provavelmente é no feminino, que no masculino essa TV vai viver mijada. Vocês já viram um banheiro que tem uma mulher olhando assim para baixo? Banheiro no mictório masculino? É intimidador. Você entra e tem a mulher assim olhando para você no mictório. Na internet tem. Olha que banheiro legal esse daqui, né? Lá tem toda uma paisagem, aí tem um anteparo na frente, você toma banho aqui, bem bacana. Mas isso aqui na verdade não é um banheiro. O nome disso aqui é uma sala de banho, tá? Outra sala de banho, ó. Olha que inusitado. Não tem ralo. A água cai nas calhas, nas fendas. E é por aqui que a água é captada. Grelha é mais comum do que isso aqui. Isso aqui é uma situação super nobre, tá? Grelha fica bem bacana também. Banheiro nobre. Spa, super comum isso hoje em dia no banheiro do casal. Alguns modelos de banheira de apoio, de pé. Chega, tanta coisa é essa? Chegou, acabou. Aqui era só porque quando a gente está fazendo projeto de interiores, mostrando para vocês que a gente detalha o banheiro, a quantidade de informações que rola. A gente não precisa conhecer isso não, que isso é para a turma de design, tá bom? Chega. Último detalhezinho. Gente, banheiro tem que ter janela. Para que serve exaustor? Efeito psicológico, tá? Exaustor, gente, para ele realmente tirar o mau cheiro de banheiro, ele tem que ser um monstro enorme. Ele causa um transtorno tão grande, um barulho tão grande, que normalmente eu não acho a melhor solução possível. Acabou. A aula que vem a gente vê outro espaço, outro ambiente. Fazer a chamada dos guerreiros que ficaram até o fim.